Para o capítulo 7 do nosso livro-texto, que fala sobre determinantes. Bem, vocês já têm intimidade com determinantes, aprenderam sobre eles no ensino médio. Mas é importante, muitas vezes, saber formalmente qual é a ideia que define determinantes. Até porque, como vocês são da computação, vocês podem vir a implementar algum algoritmo, alguma coisa que precise dessa linguagem para que calcule algum determinante de alguma matriz em algum processo que vocês estiverem trabalhando. Então, seja n maior ou igual do que 1, um número natural. Consideremos o conjunto nn formado pelos n primeiros naturais, tá certo? Começando do 1. Uma observação que eu já faço aqui é que é muito comum não usarem nn, muita gente usa in, tá? Ao invés de nn, mas é o mesmo conjunto. Ou seja, são os primeiros números, 1, 2, 3, etc. Então, se aqui for um I4 ou um N4, então vai até o 4 e para, tá certo? Isso é o tal do I4 ou o N4. É essa a ideia. É uma notação bem usada em textos de análise matemática e em textos de álgebra também. Então, se vocês verem NN ou verem IN, é muito comum, tá? Então, toda objeção ou toda aplicação objetora, sigma, eu acho que o nome dessa letra é sigma, de NN em NN chama-se permutação do conjunto NN. Ou seja, você tem lá, sei lá, 4 números e você vai fazer uma abjeção, você vai só trocar a posição dos 4 números, né? Porque a aplicação vai ser dos 4 números, só vai mudar a posição deles. E vai mudar a posição de todos, ou não, alguns podem ser fixos. Mas sendo objeção, então a gente chama de permutação do conjunto NN. Bem, se você tem duas permutações, então a composta continua também sendo uma permutação. A aplicação idêntica, né, aquela que não muda nenhuma posição dos elementos, que indicaremos por ID, é obviamente uma permutação, é a permutação idêntica. Bem, além disso, a inversa sigma menos 1 de uma permutação sigma desses elementos também é uma permutação de NN. Ou seja, se você aplica a sigma, ela muda a posição dos elementos. Aí, aplicar a sigma menos 1 é mudar de volta aquelas posições que você já fez. Então, é um procedimento idêntico. É também uma permutação, a permutação inversa. Então, dado uma sigma, você tem sempre uma sigma menos 1. Bem, notação. Indicaremos abreviadamente uma permutação sigma de NN assim. Então, aqui você coloca os números, né, do 1 até n na ordem natural, e aqui você vai colocar os números já com a ordem trocada a partir da ação da sigma. Então, o sigma do 1 vai ficar aqui, o sigma do 2 vai ficar aqui, etc. Ou seja, para onde vai o 1, para onde vai o 2, etc., vão sendo determinados na linha de baixo, ok? Então, de repente, sigma do 2 pode ser o 1, o 1 pode ter vindo para cá. Aqui o sigma do 1 pode ser o 2 veio para cá. E assim por diante. Bem, vamos para exemplos, né? Que vai ficando mais claro com os exemplos. Se n for igual a 2, existem 2 fatorial permutações. A gente deve ter visto isso quando estudou análise combinatória, geralmente no segundo ano do ensino médio. O número de permutações é n fatorial. Então, se você só tem 2, ou seja, se você está com o conjunto, como ele chama aqui de NN, que só tenha 2 elementos, né? O 1 e o 2, N2, né? Tá aqui, ele escreveu aqui. Então, quais as possibilidades de você permutar? Ora, você pode fazer o 1 ir para o 1 e o 2 ir para o 2, ou você pode fazer o 1 ir para o 2 e o 2 ir para o 1. Você só tem essas duas possibilidades, né? Então, o número de permutações no conjunto que só tem o 1 e o 2 é 2, porque é 2 fatorial. Ora, isso já nos leva a imaginar que se for 3, vai ser 3 fatorial. E 3 fatorial já é um número bem maior. 3 fatorial são 6 permutações, né? Então, se você tem 3 elementos, você tem 6 permutações possíveis. E aqui estão elas, ó. Aqui estão elas. Aqui o 1 vai para o 1, o 2 vai para o 2, o 3 vai para o 3, ou seja, aqui você está com a identidade. Aí nessa daqui você tem o 3 fixo, ó, e o 1 e o 2 mudam de posição.
né? Deixa eu ver outro onde tem algum fixo. Aqui você tem o 2 fixo, o 1 e o 3 mudaram de posição. Aqui você tem o 1 fixo, o 2 e o 3 mudaram de posição. E aqui você tem as duas que mudam todos, né? Aqui o 1 vai para o 2, enquanto que o 2 vai para o 3 e o 3 vai para o 1. Ora, veja que o 1 começou indo para o 2. A outra possibilidade que tem é o 1 ir para o 3, que é o que ele mostrou aqui. Ora, mas se o 1 vai para o 3, e o 2 vai para o 1, e o 3 vai para o 2, também mexe todo mundo. Então essas duas mexem todos, essa não mexe ninguém, e essa daqui são as que deixam alguém fixo, tá? Bem, então tá aí as 6 possibilidades de permutações com 3 elementos. Então, note que se você tiver 4 elementos, você já vai ter 24 permutações. Já vai ficando complicado de ficar fazendo isso, né? Ele diz aqui, meio que ironicamente, escreva-as como exercício. Mas vocês podem escrever de fato, né? Vai fazer 1, 2, 3, 4 e vai ficar pensando em todas as possibilidades. Vai ter aqui, vai ficar fixa, todos vão ficar fixos, que é a identidade. Vai ter que vai fixar 1 por 1, vai ter que vai fixar 2 e mexer 2, né? Todas as possibilidades assim. Vai ter aqui vai movimentar 3 e deixar 1, eu já tinha dito isso antes. E vai ter as que vão mexer todos os 4. Então, quando você fizer todas elas, vai ter que ter 24 elementos, ok? Então, é essa a noção de permutação dos elementos do NN. Aí, ele te dá uma definição formal. Consideremos uma permutação, né? Você tem 1 com seu sigma, etc., até o N com seu sigma de NN. Então, seja R o número de pares ordenados, IJ, com o I e o J aqui entre esses, ou seja, são pares tirados dentre esses números, do 1 até o N, tais que a sigma I, ou seja, a posição que você altera o tal do I, seja maior do que a sigma J. Chama-se sinal da permutação sigma, o número inteiro representado por sigma de tal que o sigma, o sinal, né, o sinal da tal seja igual a 1 se R é par, e o sinal da tal seja igual a menos 1 se R é ímpar, tá certo? Vamos ver um exemplo, isso vai ficar mais claro com um exemplo. O que ele está te dizendo aqui é simplesmente que o número de vezes em que essas coisas acontecem. Então vamos ver aqui. Seja sigma, né, dada por essa permutação aqui. Ele pegou o 1 e mandou para o 3, pegou o 2 mandou para o 1 e pegou o 3 e mandou para o 2. Foi isso que aconteceu aqui. Aí ele diz assim, olhe quais são os pares de J, né, entre esses 1, 2, 3. Ou seja, você vai pegar o 1 com 2, o 1 com 3, o 2 com 3. São as possibilidades que você tem de formar pares, né? Tais que aconteça o seguinte, a sigma de I seja maior do que a sigma de J. Então, os pares com isso e isso acontecendo são 1, 2 e 1, 3, né? 1, 2 e 1, 3. A sigma do J ela é maior do que a sigma do I, ou seja, o 2 e o 1, e aqui o 3 e o 1. Então, quantos tem? Tem 2. Porque quais seriam os outros pares a pensar, né? Quais seriam os outros pares a pensar? Você tem aqui, ó, 1, 2, né? Você tem o 2 maior do que o 1, e você tem 1, 3. Perdão, olhando para o sigma do I, né? Você pega o sigma do 1, deixa eu escrever isso, vai ficar mais claro. Você pega o sigma do 1, quem é o sigma do 1? É o 3, né? E você pega o sigma do 2, aí quem é o sigma do 2? O sigma do 2 é o 1. Alguém está tentando entrar na sala, deixa eu ver quem é. Jonatas. Tá, você pega o sigma do 1, você tem 3. E você pega o sigma do 2, você tem 1. Então você tem que o sigma desse primeiro aqui, ó, é 3, enquanto que o sigma desse é 1. E você tem que o sigma do primeiro é maior do que o sigma do segundo. Então você tem esse par aqui, é o 1 e o 2. Aí vamos ver o sigma do 1 e o sigma do 3. Aí o sigma do 1 é 3,
e o sigma do 3 é 2. Novamente, esse é maior que esse. Teste outros pares e veja que isso não acontece. Por exemplo, qual outro par eu poderia formar? Eu poderia formar o 2 e o 3, né? 2 e o 3, porque a condição é que o I seja menor do que o J. Então, eu não posso inverter, não posso fazer 3, 2, não posso fazer 2, 1, tá? Eu tenho que pegar sempre na ordem crescente. Então, as possibilidades são 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Aí, olhe para o sigma do 2. O sigma do 2 é o 1, né? O sigma do 2 é o 1. Enquanto que o sigma do 3 é o 2. Veja que, nesse caso, o sigma do 3 é maior do que o sigma do 2. Ou seja, esse par aqui não vale na minha contagem. Só vale na minha contagem os pares onde o sigma do primeiro seja maior do que o sigma do segundo, tá? O sigma do I, que é menor, tem que ser maior do que o sigma do J, que é o maior. Tá bom? Ficou claro isso? Então, por isso, ele está te dizendo que o tal número que ele está chamando de R, né? Aqui deu 2, ele é par. Então, quando ele é par, a gente diz que o sinal da tal é 1. Tá? Quando ele for ímpar, a gente vai dizer que o sinal da tal é menos 1. Então, ele pegou uma outra aqui. O 1 vai para o 1, o 2 vai para o 3, o 3 vai para o 2. Olha só, vamos pegar os pares possíveis. O 1 e o 2, né? O 1 é menor do que o 2. O 1 e o 2. O sigma do 1 deu 1, enquanto que o sigma do 3 deu 3. Então, não aconteceu, certo? Então, 1 e 2 não serve. Aí pega o 1 e o 3. O sigma do 1 deu 1, o sigma do 3 deu 2. Também não aconteceu, esse não foi maior. Aí, quando você pega o 2 e o 3, o sigma do 2 é o 3, o sigma do 3 é o 2. Esse é maior que esse, enquanto que esse é menor que esse. Então, aconteceu quantas vezes? Ora, só aconteceu uma vez, certo? Então, como esse número é um número ímpar, a gente diz que o sinal desta permutação é menos 1. Acho que já ficou claro para vocês. Nós vamos olhar mais um aqui. Vamos pensar agora que você tem 5 números, né? Então, você tem 1 para o 3, o 2 para o 1, o 3 para o 2, o 4 para o 5 e o 5 para o 4, tá? São muitos os pares, né? Você pode testar o 1 com o 2, o 1 com o 3, o 1 com o 4, o 1 com o 5. Você pode testar o 2 com o 3, o 2 com o 4, o 2 com o 5, o 3 com o 4, o 3 com o 5. Pode testar um por um. Então, neste caso, os pares I e J com I menor do que J e os dois maiores ou iguais que 1 e menores ou iguais que o 5. E aí, onde acontece que o sigma de I é maior do que o sigma de J, segundo ele, são o 1, 2, o 1, 3 e o 4, 5. Acontece nesses três. Mas, repito, você, para poder ter certeza, tem que fazer todos. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 e 4, 5. Então, ele diz que você só vai encontrar no 1, 2, no 1, 3 e no 4, 5. Vamos verificar alguns. Bem, por exemplo, 1, 2, ó, o 3 é maior do que o 1. Agora, 1, 3, o 3 é maior do que o 2, né? E o 4, 5, 4, 5, o 5 é maior do que o 4. Então, pelo menos para esses que ele afirmou, a gente verificou que é verdade. Mas é claro que, para ficar tranquilo, numa prova, por exemplo, se eu te perguntar qual é o sinal e a técnica para ser usada fosse essa, então você vai ter que fazer todos eles, tá? Todos os possíveis pares. Então, definição 3. Uma permutação sigma é par, respectivamente ímpar, se o sinal, né, da tal for 1, ou o sinal for menos 1. Então, a gente diz que a permutação é par quando o sinal é 1 e diz que a permutação é ímpar quando o sinal é menos 1. Bem, definição 4, chama-se transposição. Uma permutação, eu acho que essa letra é tal, mas eu não tenho certeza. Mas vou chamar de tal. Se eu tiver errado, um dia a gente corrige. Ou nunca, né? Deixa errado mesmo. Então chama-se, afinal de contas, eu não sou obrigado a saber grego, né? Bem, chama-se transposição uma permutação tal em que existe apenas um par IJ, de maneira tal que o I é menor do que o J e a tal do I é maior do que a tal do J. Ou seja, quando acontece única e exclusivamente uma única vez, a gente diz que essa permutação é uma transposição, tá? Ele está dizendo, repito, que chama-se transposição uma permutação na qual existe apenas um par dessa maneira e que deixa os demais elementos fixos, isto é, o tal de K é igual ao próprio K quando o K não for esses dois aqui, o I e o J. Essa transposição é indicada apenas assim. Então, mesmo que o conjunto tenha 10 elementos,
Não importa quantos elementos ele tenha, não vou fazer tão grande. Mas suponha que você está com o tal do N5, né? Ou seja, você está pensando apenas nos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E aí você pega uma permutação, parece um 2 de cabeça para baixo, assim, é ruim de desenhar para caramba. Uma permutação tal dada da seguinte maneira. Você tem aqui em cima 1, 2, 3, 4 e 5, e você troca apenas 2. Então, sei lá, o 1 e o 4 mudam de posição. Pronto. E o resto fica fixo. Então, mesmo tendo esses 5 elementos aqui, na hora de representar essa tal, a gente vai dizer que a tal é simplesmente 1 e 4. Mas é claro que precisa deixar claro que você está trabalhando no N5. Então você diz assim, a permutação vai ser essa, só tem 1 e 4, mas só 1 e 4 mudam de posição, mas isso está no N5. Então você já entende que o 2, o 3 e o 5 não mudaram de posição, tá? Então é esse o sentido de usar essa notação aqui. Você sabe o NN que você está trabalhando, e aí você apenas indica os elementos que mudam de posição. Então, exemplos. Nessa daqui, você tem que o 1 foi para o 2 foi para o 1. Aqui, I igual a 1 e J igual a 2. Então, essa daqui, por exemplo, poderia ser representado assim, onde você teria 1 e 2. Mas, nesse caso, você está no N2 mesmo, você teria movimentado todo mundo. Era todo mundo que estava lá, mas mesmo assim é chamado de transposição. Não tinha ninguém para fixar, na verdade. Bem, deixa eu ver, a gente começou de que lado mesmo? Começou aqui, né? Foi. Agora vamos para aqui. Então, 1, 2, 3. Aqui, o 1 ficou fixo. O 2 e o 3 que mudaram de posição. Então, essa daqui, por exemplo, é uma transposição que a gente vai chamar assim. A gente vai dizer que ela é 2, 3, mas aí o cidadão tem que estar informado de que ele está trabalhando no N3, né? Já que o 3 aqui já dá uma dica que tem pelo menos 3 elementos. Mas é avisado que está no N3 e que mudou 2, 3. Então você sabe que 1 é fixo. Tá? É essa linguagem que se usa, essa notação que se faz. Aqui, por exemplo, você tem 6 elementos e ele está mudando única e exclusivamente o 3 e o 6 de posição, todos os outros estão fixos. Então, repito, aqui poderia representar com parênteses 3 e 6 dentro, mas tem que avisar que está no N6 para o cara saber que o 1, o 2, o 4 e o 5 estão fixos. Bem, as transposições são permutações ímpares muito simples, pois n-2 elementos desse total aqui são inalterados por elas, e logicamente os outros 2 são invertidos ou transpostos, é por isso que é chamada transposição. As transposições são importantes devido ao seguinte teorema, cuja demonstração omitiremos. Bem, geralmente quando o cara omite uma demonstração em um livro, é porque ou ele considera a demonstração desnecessária para aquela abordagem, ou porque ela é difícil o suficiente para exigir técnicas que não estão no nível daquele curso ali. Essa é uma demonstração que era possível de se fazer, mas ele optou por não mostrar e eu não vou me preocupar em fazê-la não, porque acho que não vai acrescentar muita coisa ao momento da nossa aprendizagem. Mas o teorema é importante, ele realmente é útil. Ele está dizendo o seguinte, aí diga-se de passagem, isso daqui se estuda bem numa disciplina chamada estruturas algébricas, especialmente quando você vai estudar grupos, porque aquele conjunto de permutações, esses conjuntos todos de permutação, que a gente costuma chamar de SN, que é o conjunto dessas permutações, aí S3, por exemplo, é aquele que tem aquelas 6 permutações que nós mostramos no início, que muda a posição de 3 elementos, é um grupo, né? É uma estrutura algébrica chamada grupo. Então tem uma disciplina específica na matemática que estuda isso com um pouco mais de cuidado. Bem, toda permutação tal do conjunto NN pode fatorar-se na forma, bem, ele está te dizendo que toda permutação, não importa o tamanho dela, ela pode ser vista como a composta, né, a composição de diversas transposições, uma certa quantidade de transposições, né? E diz mais, ele diz que se tal ela for vista como uma composição de T elementos, né? Essa daqui tinham S elementos.
Aí essa outra maneira de ver tem T elementos. Inclusive ele botou uma linhazinha, né? Então tal 1, tal 2 até tal S, e ele está dizendo que também possa ser escrito como uma composição de tal 1 linha, tal 2 linhas, etc, até tal T linha. E se isso é uma outra decomposição de tal em permutações, em transposições, então S e T são ambos pares ou ambos ímpares. Ou seja, ele está te dizendo que, além do fato de que toda permutação pode ser escrito como uma composta de transposições, a paridade da quantidade de transposições é a mesma. Ou a quantidade é par ou a quantidade é ímpar. Mesmo que você encontre duas distintas decomposição da tal, ou seja, mesmo que você consiga escrever a tal de duas maneiras diferentes na forma de compostas de transposições, a quantidade de transpostas que você vai colocar, não importa quantas maneiras diferentes você encontrar, vai ter que ser com a mesma paridade. Ou é uma quantidade par, ou é uma quantidade ímpar. Nunca vai ser uma par e outra ímpar. Sempre terão a mesma paridade. Então, decorre desse teorema que o sinal da composta ele vai ser o sinal de uma vezes o sinal da outra, né? Porque isso daqui preserva a paridade. Porque se você tiver que ambas são pares, isso significa dizer que o sinal de ambas é 1. E se você tiver o sinal de ambas serem ímpares, então você tem que o sinal vai ser menos 1, certo? Então, o que acontece é exatamente isso. O sinal dessa daqui, se ambas forem pares, você vai ter par vezes par. E se ambas forem ímpares, você vai ter ímpar vezes ímpar, ou seja, mais 1 vezes mais 1 ou menos 1 vezes menos 1. A questão é que a composta de ímpares vai dar par, é isso que você está observando aí. E se for uma par e uma ímpar, então a composta vai dar uma ímpar. Então, onde tal e φ são permutações, sigma e φ são permutações quaisquer do conjunto Nn. Em particular, para toda tal, né, toda permutação tal, o sinal da tal bola, da sigma bola tal, vai ser igual ao sinal da sigma, menos o sinal da sigma. A verificação destas fórmulas é uma tarefa para o leitor. Mas é isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Você tem que olhar aqui, se é par, então é 1, e se é ímpar, então é menos 1. E aí sai pelo joguinho de sinais aqui que isso é verdade. Bem, aí chegamos à seção, tudo isso daqui era preparação de linguagem, né? Estabelecendo a linguagem para que a gente possa definir formalmente o que é um determinante. É um bom momento em que os senhores podem falar